Vamos só retornando a live aqui, chamar o pensamento. A live tá muito boa mesmo. Eu nem vi o tempo passar, sinceramente. Nem vi o tempo passar, professor. Tava falando aqui. Nem vi o tempo passar de tão boa que tá lá. Só gostaria de falar. Não, com a graça de Deus. Deixa eu fazer uma propaganda para o senhor. Se o Aham. senhor analisar os livros da forma que você analisou a Sagrada Escritura agora pra gente, no seu projeto, vai ser uma coisa de doido, hein? Eu tô falando aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Se você me permitir, Alessandro, já que você tocou no assunto, Claro, eu estou realmente com um projeto de grupo de estudos, né? E se Deus quiser, a gente vai poder ajudar, né? perfeito. Retribuir um pouco aquilo que Deus nos dá, não é? Então, nós colocamos um valor lá bastante adequado, acho que justo, as pessoas vão gostar, viu? Isso é Quem muito puder bom. nos acompanhar. Muito obrigado, Alessandro, pela caridade, pela ajuda, viu? Estamos aí juntos. Mas nós tínhamos parado aonde? Eu tinha lido aquela Ah, pergunta só para a não. gente não perder. Do Lucas, né? O Luan. É, O Luan que é o, Luan. o gerente de vendas da Cultura Ah, de Livros. o Luan da Cultor de Livros. Ah, Luan, parabéns, hein? Trabalho. Olha, pessoal, falar nisso, lá no nosso grupo de estudos nós teremos um livro da Cultor, e esse livro do Padre Garrigou tem que comprar, hein? É um livro excelente, viu? No final da live. Mas então o Luan falou da. Assim, há aberturas, nós já vamos falar. Já vamos falar. Há, é, há causas para estas tentações, obsessões, especialmente para as possessões. E uma delas é o envolvimento com o espiritismo, etc. Mas nós já vamos entrar lá. Perfeito. Professor, só para a gente não mudar de assunto, você pode acabar o raciocínio, perdão. Não, a questão só para a gente acabar aqui a questão das tentações, porque eu já estava acabando mesmo. É, as tentações, elas se nós temos a força de vontade e contamos com a graça de Deus, elas podem ser facilmente ultrapassadas. Mas o pior está por vir, porque de tudo o pior são as obsessões. Certo. Mas antes de nós entrarmos no novo assunto, você queria falar alguma coisa? Vou fazer uma pergunta. O senhor falou que os demônios agem por operação. Ou seja, se eu estou sendo tentado Isso. e é uma tentação demoníaca, então provavelmente tem um demônio aqui. Provavelmente não, tem um demônio aqui. Do meu lado e tudo mais. É. Do lado Eles do... estão presentes onde operam. Perfeito. Então, a gente pode falar que determinados locais que reinam o pecado, sei lá, alguns locais que de fato reinam o pecado de forma explícita, seriam locais onde existiria um maior aglomeramento, não sei se essas Sim. de demônios ali naquele Com local. toda certeza. Com toda certeza. Com toda certeza. Por que eles estão onde está o pecado? Porque você evidentemente poderá cometer um pecado sendo ocasionado, cuja tentação foi ocasionada pela natureza. Nós já falamos isso. Certo. Mas mesmo aí eles poderão estar presentes. Basta que eles ajam de alguma maneira. Porque eles estão presentes quando agem. Agora, é claro, a sua pergunta foi bem geral. Normalmente, onde existe pecado é porque houve uma tentação demoníaca antes. Mas sempre com o cuidado de entender também que pode haver uma tentação natural. Perfeito, Uma sim. tentação natural. Só para sistematizar. Havendo um pecado originado por uma tentação natural, é possível que um demônio esteja ali. Agora, havendo um pecado originado por uma tentação demoníaca, ele estará ali. Com certeza. Certo. Certo. Então acho que a gente falou bastante sobre as tentações, acho que uma baita live. Vamos falar sobre as É, obsessões, então, não, que as obsessões, elas são. As obsessões, elas. A obsessão é o ponto talvez mais problemático. certo. Porque todo mundo acha que a possessão é o mais. É a mais perigosa para a alma, mas não.
Porque na possessão demoníaca, o demônio ele toma conta de você, mas ele toma conta só do seu corpo. Ele não mexe na sua consciência, no seu interior. Normalmente. Agora, nas tentações e nas obsessões, aí sim, porque aí o demônio toma conta da sua alma, se você deixar. E aí isso é grave. Isso é que é o mais grave. E nós temos que tomar cuidado. Mas vamos lá. As obsessões. O que é uma obsessão? A obsessão é uma tentação. Veja bem, isso é muito importante. A obsessão nada mais é do que uma tentação que é feita com constância, extrema violência, e são esses são os dois requisitos. Constância e violência. A obsessão nada mais é do que a tentação que não para. Não para. É uma coisa estupenda, não para. É uma coisa que você até arrepia de falar. O Garrigou Lagrange... Enquanto santos... Pode o padre Garrigou fala de uma coisa muito maravilhosamente bem das obsessões. Inclusive, ele faz a distinção das possessões de maneira, como sempre, né? Com a maestria de sempre. Certo. Mas é uma coisa tão impressionante. Isso aqui, Alessandro, isso aqui que é interessante. A gente pode perguntar, olha, eu acho que eu estou tendo uma obsessão demoníaca. Nós temos que ter muito cuidado, por quê? Porque normalmente o colega pergunta, o amigo pergunta aqui o nome do padre, Alessandro. Eu acho que é bom falar por causa do livro também. Esse livro aqui, As Três Idades da Vida Interior, o padre Garrigou Lagrange. Editor é Cultor de Livros. Cultor de livros. Isso. No final nós vamos ter um desconto para Isso, isso. Então, as obsessões, elas nada mais são do que tentações, mas tentações mais violentas do que as tentações ordinárias. E elas são violentas na qualidade e na quantidade. Perfeito. Isso são as obsessões. Agora, por exemplo, o que eu estava dizendo. Normalmente, as obsessões, elas acontecem em santos que já estão mais avançados na vida espiritual. É muito difícil que um principiante na vida espiritual, aquele que está ali na primeira morada, aquele que acabou de confessar os seus pecados mortais, aquele que recebeu novamente a graça, é muito difícil que ele tenha obsessões. Porque nosso Senhor Jesus tem um fim muito específico quando ele permite que os demônios obsessionem uma pessoa. Que é arrancar desta pessoa o último grau de impureza que ela tem. No caso, a possessão estaria ligada a uma purificação ainda maior. Ainda maior. Ainda maior. Por quê? As possessões, as obsessões, normalmente elas vêm para que o servo de Deus, para que o candidato, vamos dizer assim, à santidade, aquele que quer seguir os mandamentos de maneira sincera, ele possa provar ainda mais o seu amor. Perfeito. Ao contrário da possessão, né? A possessão, de acordo com Lagrange, ele fala que é antes uma punição do que uma provação purificadora. Isso. A possessão demoníaca é sempre... normalmente é por castigo. Perfeito. Mas Deus também pode enviar uma possessão, não é normal, para purificar ainda mais. Sim, ele até cita alguns exemplos. Nosso padre aqui, ele até cita alguns exemplos, né? Belíssimo. 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 Então, as obsessões, sim. Por exemplo, é porque então nós que estamos começando na vida espiritual, podemos, de certa forma, ficar tranquilos, por um lado,
Porque as obsessões elas vêm à medida em que nós vamos subindo de fidelidade e, por outro lado, também, para a gente não ter a vaidade de dizer, olha, tá vendo? Eu já estou tendo obsessões, é porque a coisa tá boa. Não, foram raríssimos os casos em que nosso Senhor Jesus permitiu obsessões em almas que estavam começando. Que a coisa não é bonita, feia não, hein? Não é bonita não, desculpa. A coisa é violenta. O Garrigão não deve acreditar com excessiva pressa em uma verdadeira obsessão. Ele deve recordar isso. E tudo mais. Então, abaixar a bola. Não, e outra coisa, aí nós vamos tocar em dois assuntos aqui problemáticos. Primeiro, é que a gente não pode confundir, às vezes, uma tentação que nós estamos resistindo exitosamente. Ela vai voltar. Às vezes, ela vai voltar umas 2, 3 vezes por dia. Perfeito. Isso não é obsessão. A obsessão, ela é por segundo. Ela não para. É uma coisa verdadeira. Só para dar um exemplo que o próprio Lagrange ele diz, ele fala, pode estar relacionado com tato, com imagens, isso. Audição, isso. Né? O demônio falar palavras, se eu conseguir escutar realmente a voz de um demônio e tudo mais. Então é isto. Bem forte mesmo, né? Então, a obsessão ela pode ser interna ou íntima e externa, que é isso mesmo. Né? Então, porque os diretores espirituais normalmente têm facilidade para diferenciar o que é uma tentação e o que é uma obsessão. Por quê? Porque a obsessão ela é tão violenta, o assalto demoníaco é tão violento que o diretor já percebe. Sim. É muito violento. Então só para complementar, Alessandro, você está falando do padre Garrigou, eu fiz aqui a diferença que ele faz, eu peguei dele aqui, né? A obsessão pode ser interna quando o demônio está tentando né, entrar aí ou corromper as potências interiores, os sentidos internos, né? A imaginação, quer dizer, provocando várias imagens. Né? Eu conheço algumas pessoas que vêm conversar comigo e que falam, olha, é um absurdo o que está... Assim, ele tá almoçando com a esposa, né? Está numa livraria. Sim, então, sim. Isso... E agora, desculpa. Aparentemente sem nenhum gatilho, né? Que pode fazer... Não tem nenhum gatilho, não tem nenhuma causa natural. Né? Agora, por exemplo, as obsessões também podem ser externas. Elas são mais, assim, surpreendentes, extraordinárias, mas elas seriam até talvez menos perigosas do que as obsessões internas. Então, é o que acontecia, não é? Várias vezes com o Padre Pio, não é? Que era açoitado pelo demônio. Não é? A Santa Gema... A Santa Gema Galgani, que era açoitada. Né? Não só isso, o demônio, por exemplo... a jogava de um lado para o outro, né? Jogava dentro de um poço que tinha na casa dos parentes onde ela morava. Aqui alguém fala do Santo Antão, sim, Santo Antão. Inclusive, podendo chegar, inclusive, a toques íntimos. Perfeito. Né? Isso é gravíssimo. Então, por exemplo, violências físicas e corporais... Né? A Santa Gema Galgani é uma coisa interessantíssima. Inclusive, na flagelação que o demônio fazia a ela, as roupas dela não eram rasgadas, só a pele. Só a pele. Era uma coisa impressionante mesmo. Né? Então, por exemplo, o demônio aparecer com formas voluptuosas, né? Sedutoras, como apareceu para Santa Catarina de Sena e o Santo Afonso Rodrigues, não é? São curadores de imundícies na hora da alimentação, não é?
para que o santo perca o paladar, não coma e se enfraqueça biologicamente e não consiga rezar. Perfeito. Não é? O paladar e o gosto, né? O tato, como você bem disse, a questão do tato, né? Porque o tato ele se espalha pelo corpo inteiro, não é? Então, por exemplo, como Santa Teresa teve em relação ao tato, São Francisco Xavier, né? Enfim, são muitas coisas. Agora, as causas das obsessões, é uma coisa que o Luan perguntou aí, que nós podemos, que nas obsessões fica mais claro. Então, as causas, a causa mediata da obsessão é a permissão divina. Porque Deus permite. Ponto. Ponto. Não é? E ele assim o faz para extrair o maior bem. Não é? Depois, ou porque ele quer purgar, ou porque ele quer castigar. Perfeito. Não é? Então, agora, tem as causas imediatas. Não é? E aí sim, frequentar centros de Umbanda, espiritismo, não é? Espiritismo, querer manter diálogo, né, com as forças do além, como se diz por aí. Não é? Então, a imprudência de algumas almas que ficam com essas brincadeiras, não é? Do ocultismo, aqueles tabuleiros, Ouija, né? Então, é isso. Bom, é isso. Agora nós podemos ir para a possessão? Podemos para a possessão, que eu acho que é o ponto que o pessoal mais está esperando, né? É o que mais chama a atenção. Exatamente o que a gente estava falando no início da live. É o tema que aparece nos filmes. A possessão. Isto. É isto. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir esclarecer alguma coisa. Perfeito. Olha. O que a gente pode começar, Penitente, falando o que é a possessão, né? Definição, conceito. Não. Olha só, a possessão é o governo que o espírito maligno, o demônio, exerce sobre o corpo, a estrutura corporal de uma pessoa. Na possessão, o demônio não está agindo para... Normalmente, na possessão, o demônio não age para corromper a sua alma e para te levar a um pecado. Não é? Mas sim para controlar os seus sentidos externos. Então ele move o seu braço, articula sua mandíbula, fecha sua pálpebra, contorce com a força do espírito. Aí é que tem uma coisa. Santo Tomás de Aquino diz que o demônio ele domina as leis da natureza e ele tem condições de operar os elementos da matéria. Então um demônio pode pegar os átomos e construir um corpo. E pela propagação da onda, falar por este corpo. Perfeito. Ele domina os elementos básicos da matéria. Ele pode levantar um copo, pode levantar uma mão. Ele pode fazer isto. Não é? Então, ele é como se ele te usasse como uma marionete, fica te mexendo. Ele te mexe. Não é? Então, isto é a possessão demoníaca. Agora, e aí que é importante. Qual não é? Quais são os sinais de uma possessão? O mais importante é esse, realmente. Quais são os sinais? O padre Garrigou trata de maneira muito interessante. Quais são os sinais da possessão demoníaca, não é? Vamos lá. São três sinais. Três sinais básicos, não é? Primeiro, o conhecimento de línguas desconhecidas para quem está se dizendo possuído, não é?
o conhecimento de línguas desconhecidas. Mas aí, olha só, isso é uma coisa muito interessante. Por quê? Nós temos que ter cuidado, porque hoje, nós temos que ter muito cuidado, porque hoje nós sabemos, pela psicologia experimental, nós sabemos pela ciência psicológica, que os seres humanos são capazes de ter um fenômeno chamado glossolalia, não é? Que é a arte de falar muitas línguas. Por exemplo, em alguns hospitais psiquiátricos, pessoas que às vezes tiveram uma queda e bateram a cabeça no chão e abriu as lembranças e as memórias escondidas do passado, começaram a falar grego. Então tem um caso de um estudo que eu li de um médico psiquiatra nos noticiando um caso de uma senhora que foi empregada doméstica de um pastor protestante que lia a Bíblia em grego e algumas partes em hebraico, e ela começou a falar grego e hebraico. Depois que ela sofreu um acidente na região do crânio. Então tem que ter muito cuidado, e a igreja tem muito cuidado com isto. Também eu li o estudo de um caso de uma criança que começou a falar chinês. Ela tinha problemas de retardos mentais, depois se descobriu que o rapaz que lavava roupa perto da casa dela falava chinês. E aquilo ficou retido na memória dela. Então nós temos que ter cuidado, por isso é que a Santa Igreja exige, não é um simples conhecimento de uma língua, mas é você ser versátil, proficiente na língua. É falar com abundância de palavras. É o que diz o nosso ritual, né? É o que diz o nosso ritual. Abundância de palavras. Compreender questões teológicas profundas de forma muito surpreendente, né? Compreender coisas tipo predestinação. Isso, o padre Garrigou cita aí o caso, né? São coisas assim, temas realmente difíceis, e as pessoas conseguem falar como se estudasse a vida inteira aquilo ali. Não, e fala em latim ou em grego, né? Teve o caso, inclusive, de um cidadão que soube falar um dialeto que há 4.200 anos atrás se falava na África. Tiveram que chamar um filólogo da Universidade do Cairo, no Egito, para entender a criatura. Isso aí constrange qualquer cientista que for tentar refutar a Igreja Católica, isso constrange. Não tem. Mas não é só esse não, porque tem que ter os três. Perfeito. Evento. Aí talvez o Lucas perguntou por que o demônio usa da língua, não é? Não porque ele queira, mas porque ele é obrigado pela divina potestade, por Deus. Ele é obrigado a falar na língua que Deus quer que ele fale, né? E Deus o obriga a falar em latim, porque é uma língua episcopal que ele odeia. Humilhar ele mais ainda, o demônio, né? Humilhar o demônio mais ainda. Isto, em latim, porque ele odeia latim, porque o latim é uma língua litúrgica. Perfeito. Agora, tem que ter superabundância de palavras. Não é falar um grego, não. Não, tem que falar latim. E as perguntas do padre têm que ser diretas. E as pessoas que estiverem assistindo, que estão ajudando o padre, não podem conversar diretamente com o demônio. Só o padre que está autorizado. E as perguntas têm que ser diretas, rápidas, com poucas palavras. E como o demônio é o pai da mentira, para que ele não iluda ninguém, o padre tem que obrigá-lo a falar em nome de Cristo, a verdade. O demônio só fala a verdade obrigado. Perfeito. Não é? E no caso de exorcismos que envolvem mulheres, não pode ter homem presenciando. O padre tem que ser autorizado pelo bispo local. O bispo local tem que exigir laudos médicos.
E o segundo requisito é que o paciente apresente uma força sobrenatural. Certo. Super Força sobrenatural. Não só porque ele consegue se elevar, mas porque ele consegue elevar outras coisas também. Há casos impressionantes, por exemplo, de 11 homens segurando uma menina, né, de 50 quilos. Outra coisa que é constrange, novamente, não tem como, né? Pessoa... É constrange. E as levitações, veja bem, aí que tá, as levitações demoníacas, que é justamente essa demonstração de força sobrenatural, elas são vamos dizer assim, desordenadas, porque existe uma levitação divina. Certo. Então, aí, as levitações demoníacas, elas são muito desordenadas. Bom, o outro requisito é o conhecer o incognoscível. Conhecer algo que não se sabe. Então, por exemplo, você sabe, ô Alessandro, e aí por isso que nós estamos... Antes, deixa eu entrar. Por isso é que nós estamos falando que estes três requisitos, veja bem, esses três requisitos têm que estar juntos. Perfeito. Juntos. Um deles já é difícil. Tem que estar os três juntos. Por isso é que a ciência não desafia a igreja. Quando tenta, se né? E dá com os burros na água. Então, o que acontece? Um fato muito engraçado aconteceu com o padre Cândido Amantini, que foi professor do Gabriele Amorth. Um passionista. Tinha um dom do discernimento impressionante. Ele conseguia discernir uma possessão por fotografia. Nossa. E o padre Cândido Amantini foi exorcizar um cidadão. O médico foi acompanhar o exorcismo. O médico disse, ele é epiléptico. O sujeito começou a pular, a se debater. E o padre Cândido Amantini... E o padre disse, está vendo? Ele é epiléptico. Isso é epilepsia. O padre Cândido Amantini botou a mão na cabeça dele e começou a fazer uma oração de exorcismo. Ele ficou duro igual uma rocha, coisa que nenhum epiléptico fica. Então a ciência tem que se decidir. Eu nunca ouvi um médico em nenhum desses hospitais que por hipnose ou qualquer outra técnica fizesse uma pessoa levantar sequer 2 centímetros do chão para passar uma folha de papel. Não existe. Se você me mostrar, não tem nenhum. Agora, um fato muito engraçado que aconteceu, eu vou te contar. O pessoal deve estar doido para a gente acabar a live, para você sortear o livro. Eu estou vendo que tem umas pessoas aqui ainda. E nós estamos aqui falando, né? Não, mas a live o pessoal tá falando, acompanhando a excelente live, a live realmente tá muito boa. Já mandaram mensagem. Vamos ver, né? Trate de botar essa live, um amigo meu, uma amiga minha, falou, trate de botar essa live no YouTube, no canal. Pode deixar que vai ficar no... porque... Bom, graças a Deus. E vai pro YouTube também. Com a graça de Deus. Então, graças a Deus. Aí, por exemplo, olha, existe um padre que celebrava a missa tridentina aqui no nosso estado, e é um padre sério. E uma vez conversando sobre isso, ele nos disse, eu perguntei, padre, o senhor já acompanhou algum caso? Ele disse, acompanhei. E com os 3 sintomas? Com os 3. Falei, E como é que foi? Aí ele me contou. Ele falou, Leonardo, eu acabei de celebrar a missa tridentina no estado do Rio de Janeiro. Tinha que ser no Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro. No final da Santa Missa, uma senhora me procurou dizendo, padre, a minha filha está tendo comportamentos estranhos.
Seria trágico, não, seria cômico se não fosse trágico. Comportamentos estranhos. Ora, comportamentos estranhos, como assim? Ela não consegue mais rezar, etc. Tal. Então, o senhor pode atendê-la? Posso, eu vou lá. Aí eles foram. Quando ele entrou na casa, era um morro, quando ele entrou na casa da senhora, ele já, no quarto, da porta ele viu o quarto, a menina no teto. Adulto. Ela ia no teto e vinha para a cama. Ia para o teto e vinha para a cama. Tudo bem. Nós já temos aqui o segundo requisito, força sobrenatural. Quando ele começou a conversar com ela, veja bem, explica essa questão da levitação, que as pessoas acho que elas não compreendem muito bem. Porque você fala, a levitação é uma força sobrenatural. Porque nós, olha só, nós não conseguimos sair do chão a não ser por uma força motriz de propulsão. Perfeito. Ou seja, o vulgar pulo. Se eu pular, eu vou sair do chão. Mas eu não tenho uma força interna que pode me elevar sem o pulo. Perfeito. Então, quando uma pessoa levita, ela está demonstrando uma força que ela não tem. Então, é sobrenatural. Isso. Ponto. Aí, o que acontece? Mas o padre, que era um sujeito estudado e tinha a cautela que a igreja tem, ele não fez o exorcismo, mas também porque ele não estava nem muito convencido. Nem muito convencido. Não. Agora, se você me perguntar o que ele estava achando que era, eu não sei. Mas convencido ele não estava. Aí, ele começou a travar um diálogo com ela. Um diálogo livre, porque ele não estava no exorcismo. Um diálogo livre. E ela começou a falar em latim. A menina era semi-alfabetizada. Mas tudo bem. Começou a falar em latim. Aí, ele pediu que ela rezasse a Ave Maria. Ela rezou em latim, só que ela não falava o nome de Nossa Senhora. De Maria. Ela falava toda a oração menos o nome de Maria. Ele viu que tinha alguma coisa estranha, ele começou a ficar preocupado. E aí ele foi lá na cozinha conversar com a mãe. Disse, olha, realmente a sua filha está apresentando alguns sinais de possessão. Eu vou ter que comunicar ao bispo. De repente ele ouve a voz lá do quarto. Tem uma coisa no teu bispo que eu não gosto. Ela não tinha ouvido a conversa. A conversa foi baixa e a metros de distância. Terceiro requisito, que é este: conhecer o incognoscível. Mas tem mais. Aí o padre disse o quê? O poder episcopal. E aí ele disse para a mãe, olha, isso realmente não é normal, mas veja, eu tenho que pedir autorização ao bispo. E ela novamente voltou a falar lá do quarto. O teu bispo viajou. Olha aí. Ele disse, não é possível, eu acabei de falar com ele agora à tarde, ele é o meu bispo. Quando o padre voltou para a casa arquidiocesana, o bispo tinha recebido um telefonema que a mãe passou mal e teve que viajar às pressas. Porque a gente lê histórias assim, né, em livros e tudo mais, mesmo que de pessoas muito bem gabaritadas e tudo mais, mas ouvindo de uma pessoa pessoalmente, de um padre que celebra a missa aqui com a gente, tridentina, assim, é uma coisa que impressiona mesmo. Não, é impressionante. Agora, eu não sei como é que se desenrolou a história. Mas para nós vermos como é que as coisas acontecem. E esses requisitos, 3 têm que estar juntos. Na minha opinião, os 3 estavam aí. Todos preenchidos. Não é? A versatilidade em línguas mortas, normalmente o grego e o latim.
A força sobrenatural, que a levitação é um caso, e o conhecer o que não se pode conhecer. Perfeito. Não se pode conhecer. Mas é sempre bom ter cuidado. Agora, um dos casos mais impressionantes, a possessão, também é importante falar que a possessão, ela faz a pessoa, porque a possessão ela tem dois momentos, a crise e a pacificação. A crise, no momento de crise, o possesso perde a consciência, porque é muita dor. No momento de calma, ele recupera a consciência. Mas pode ser que, em alguns casos, mesmo no momento de crise, a pessoa esteja consciente. E este é um caso grave. E, na minha opinião, o caso mais impressionante que já tem ocorrido na história e que nós temos conhecimento é o do padre Sirhan, que o padre Quevedo, de feliz memória, que Deus o tenha, o padre Quevedo achava que era um histérico. Mas o padre Sirhan o padre Sirhan, um padre do século XVII, ele, porque era um exorcista experiente, foi chamado para exorcizar 40 freiras que tiveram possessão coletiva. Tá doido. O trágico dessa história é que ele, no final, acabou sendo possuído. E ele ficou possuído por 12 anos. É um fato que... E durante 12 anos, ele teve consciência total da possessão. Nesse caso, penitente, a gente pode falar, não sei, não conheço a história do padre, mas que foi uma permissão de Deus de modo, não de punição, mas de uma purificação do próprio padre. Purificação. E era um homem muito piedoso. Então, se bem que ele escreveu um tratado de mística e ascética que depois foi para o Index. Mas é porque estava tendo algum problema ali naquela época. O século XVII foi uma época muito difícil, viu? Sim. Tinha muita gente dizendo que tinha visões, um negócio meio esquisito, uns deslumbrados da vida. Aí a igreja teve que agir. Mas se você considerar que até Santa Teresa foi para a Inquisição... Pois é, então. Agora, por exemplo, o padre Sirhan é um negócio de doido. Veja bem. E tem uma carta dele que você cai para trás. O senhor está com ela aí? Tem 2 volumes dela em francês, as cartas que ele escrevia. Ele diz assim, a carta 3 de maio de 1635. Diz ele: eu não posso dizer o que se passa em mim durante esse tempo, nem como esse espírito se une ao meu sem tirar-me a consciência e a liberdade. Ele está ali como um outro eu. Parece então que tenho 2 almas, uma das quais, privada do uso de seus órgãos corporais e mantendo-se como que à distância, contempla o que faz a outra. Os 2 espíritos combatem sobre o mesmo campo de batalha que é o meu corpo. A alma está como que dividida, aberta por um lado às impressões diabólicas, aí no caso as obsessões. Porque no caso dele foi um caso raro de obsessão com possessão. Abandonada por outro a seus próprios movimentos e aos movimentos de Deus. Ou seja, tinha 2 eus dentro dele, ele e o demônio. Depois ele foi... No mesmo instante... Perdão, achei que você tinha terminado. Aí ele continua. No mesmo instante sinto uma grande paz sob o beneplácito de Deus e não consigo nada nesta repulsão. E não consinto nada nesta repulsão, que me impulsiona, por outro lado, a separar-me dele. Ou seja, ele quer Deus e sente uma impulsão de se separar dele.
Estou, ao mesmo tempo, cheio de alegria e assolado por uma tristeza que se exala em queixas e gritos, segundo o capricho dos demônios. Sinto em mim um estado de condenação e o temo. Esta alma estrangeira, que me parece a minha, é alvejada pelo desespero como fossem flechas, ao passo que a outra, cheia de confiança, despreza essas impressões e amaldiçoa com toda a sua liberdade o que as desperta. Reconheço que esses gritos que saem da minha boca partem igualmente dessas duas almas, e me é impossível precisar se é de alegria ou é o furor que as produz. Esse temor que me invade quando se aproxima de mim a Sagrada Eucaristia, vem, me parece, do horror que me inspira esta proximidade e de um respeito pleno de ternura, sem que eu possa dizer qual desses sentimentos predomina. Perfeito. Bem, um relato bem vivo, né? Se quero, solicitado por uma dessas duas almas, fazer o sinal da cruz sobre a minha boca, a outra alma me retira o braço com força e me faz segurar os dedos com os dentes e morder-lhes com raiva. Durante estas tempestades, meu consolo é a oração. A ela recorro, ainda que meu corpo role pelo chão e os ministros da igreja me falam como a um demônio e pronunciam maldições sobre mim. Não posso expressá-los quão feliz me sinto de ser só cortando aqui, diz ele, quando os outros, olha só que interessante, ele ainda continuava exorcizando, né? Ele diz, quando os outros possessos me veem nesse estado, você tem que ver como triunfam dizendo, entre aspas, médico, cura-te a ti mesmo. Sobe agora ao púlpito. Será maravilhoso ouvir-te predicar depois de ter caído assim por terra. Meu estado é tal que me sobram pouquíssimas ações nas quais eu seja livre. Se eu quero falar, minha língua se rebela. Durante a missa me vejo constrangido a parar de repente. Na mesa não posso aproximar a comida da minha boca. Se me confesso, acabo por esquecer os pecados. E sinto depois dentro de mim que está o demônio como em sua casa, entrando e saindo quando e como lhe apraz. Se acordo, ali está me esperando. Se faço uma oração, agito o meu pensamento a seu talante. Quando o meu coração se abre a Deus, o demônio enche de fúria. Se quero fazer vigília, sou forçado à sonolência profunda. E se vangloria pela boca de outros possessos de que é meu dono. E o que eu não posso negar de fato. Muito forte. Professor, onde você conseguiu essa carta? Bom, eu tenho um livro em PDF do padre Sirhan, em francês. E ele escreve esta carta para um amigo dele, um outro padre. Mas se eu não estou enganado, o padre Royo Marim... O caso do padre Sirhan ficou muito famoso. Você vê, até o padre Quevedo fala dele. Sim. Né? O padre Royo Marim fala dele. O padre Royo Marim fala dele. Eu acho que até um pedaço dessa carta está lá. Entendi. Muito forte, muito impressionante mesmo o relato que ele faz, né? Não, impressionante, é impressionante. Foi impressionante. Esta prova ele passou com grande fidelidade a Deus, hein? E no final da E aí pra gente ver... No final das contas, ele conseguiu ser, depois de 12 anos, ele morreu ou ele foi exorcizado? O demônio saiu? Não, depois saiu. Ah, perfeito. Ele morreu em odor de santidade, pelo que se sabe. Entendo. Agora, o padre Quevedo, por exemplo, acha que ele é um histérico. Não me parece. Não me pareceu. Me pareceu um homem sincero. Me pareceu um homem com drama. Mas sabe o que é isso? A prova. Exatamente. A prova do amor. Deus nos prova no amor. Agora, também, Alessandro, que isso nos ajude a perceber quão pequeno, pelo menos eu sou, no nosso amor diário. Perfeito. Porque, sinceramente, viver 12 anos assim... É pedir pro desespero, né? A pessoa...
Olha só. É desesperador. Deus me livre, que eu não aguentaria. Ainda bem que Deus, ele sabe fazer as coisas. Não. Bom, mas aí veja bem. Deus dá o cobertor, o frio conforme o cobertor. Quer dizer, o padre Sirhan foi uma alma extraordinária. Exatamente. Extraordinária. Evidente. Evidente. É por isso que nós temos que ir muito devagar. Olha, você não sabe a quantidade de imprudência que tem. É um negócio. As pessoas às vezes pedem, até com boa intenção, mas de maneira imprudente, para que Deus mande as purgações, as noites do espírito, as noites dos sentidos, a noite escura. Meu Deus, isso é muito grave. Isso é muito grave. Tudo tem que ser com humildade. Perfeito. Por exemplo, o caso do Padre Sirhan, eu queria um dia escrever algo sobre, um livro sobre o caso dele. É um negócio extraordinário. Por favor, acho que seria muito bom para... Se vocês quiserem pesquisar na internet, o nome é porque a gente pronuncia, eu tenho o mau hábito talvez de pronunciar em francês, o nome dele é S-U-R-I-N, de neném, Surrim. Se alguém puder digitar aí pro pessoal, S-U... Eu perdi. Será que eu consigo? Será que se eu apertar o botão aqui vai sair? Sai não, só letra que eu digito aqui, qualquer coisa. Tá bem fácil. Eu tô conseguindo aqui, ó. Ah, beleza. Espera aí. Padre Sirhan. Perfeito. Perfeito. O senhor falou uma coisa interessante, penitente. Quando ele se aproximava da Eucaristia, ou seja, uma alma possessa pode estar em estado de graça e pode, inclusive, comungar. O padre Garrigou Não pode. Que é um dos melhores remédios, né? A comunhão. Claro, quando ela estiver em estado de calma, né? É isto. Então, nas possessões, que a grande maioria, em que as pessoas perdem a consciência, todo pecado cometido não pode ser atribuído a ela. Perfeito. Não só porque não tem a consciência, é porque não vai conseguir comungar mesmo. E outra coisa, o pecado não pode ser atribuído a ela porque não é ela que efetivamente comete esse pecado, né? E isto, claro, não tem o terceiro requisito para que haja um pecado mortal, que é o consentimento pleno. Perfeito. O pecado mortal, para existir, tem que ter 3 requisitos. Matéria grave, né? Plena liberdade e consentimento da alma. E consentimento da vontade. Consentimento pleno da vontade. Perfeito. O penitente, só acho que para a gente finalizar e responder algumas perguntas, né? Eu acho que daqui a pouco vai acabar essa live também. O padre Garrigou Lagrange, ele dá alguns remédios. Quer dizer, faltou a gente falar dos exorcismos, né? A gente não falou mais muito a fundo dos exorcismos. Não, mas aí é fácil. Olha, o exorcismo tem que ser autorizado, tem norma, as perguntas são poucas, já tá no ritual as perguntas em latim. Ele tem que ser feito em latim. Tem algumas orações muito bonitas e ao mesmo tempo fortes, não é? Aí depende, se for exorcizado o homem, a igreja permite que o padre leve alguns auxiliares para ajudar, porque a pessoa se bate muito por causa da força sobrenatural, não é? São essas coisas básicas, não há muito mais não a saber, é isso mesmo. Sim, o padre tem que estar com os seus pecados confessados, em estado de graça. Por quê? Porque já houve casos do padre ser constrangido pelo demônio, e ele perde a força. Claro. Isso é uma coisa muito bonita, porque o padre Gabriel Amorfi uma vez trouxe o exemplo de que o demônio tentou jogar na cara dele uns pecados, mas como ele tinha se confessado, para você ver a importância de uma confissão, Deus apaga até da memória do demônio o pecado. Olha aí. Acabou. Pecado confessado é pecado esquecido. Acabou.
O Diogo da Livraria Ambular, ele perguntou: a princípio, todo bispo possui autorização para exorcismo? Todo. Eu já li algo, não sei se procede, mas a cruz episcopal já simboliza exatamente isso, né? Não, claro, claro. Todo bispo, se ele for bispo diocesano ou arcebispo, não importa o seu grau de hierarquia, todo bispo tem poder para exorcizar e para autorizar o exorcismo. O bispo, evidentemente, o bispo não precisa de autorização. Claro. Eu tenho uma dúvida. Um bispo emérito, por exemplo, existem vários. Ele permanece com essa autorização ou ele permanece bispo, né? Não. Porque ele não é ordinário local. Não. Em casos extraordinários, havendo falta do ordinário, ele pode autorizar. Mas ele mesmo pode fazer o exorcismo sem... Não, por cima da ordem... Ah, não, pode. Sem autorização do bispo... Pode. Mas seria bom, seria razoável e desejável que ele pedisse autorização para não passar por cima, né, da hierarquia canônica. Com certeza. Agora, por exemplo, os remédios contra a possessão, né? Isso. O próprio padre Garrigou traz, que é uma coisa maravilhosa aí, não é? Bom, vamos lá. Remédios, né, contra a possessão. Primeiro, confissão. Confissão, né? Por quê? Porque a possessão, na maior parte dos casos, ela é um castigo dos pecados anteriores que você cometeu na vida. Então tem que se confessar. Isso. Não é? Depois, a comunhão. Comunhão com frequência. Porque nosso Senhor Jesus, que está presente realmente, foi quem derrotou o demônio. Não é? Então tem que comungar. Oração e jejum. Oração e jejum. Não é? Ó, gente, isso aqui é muito importante, Alessandro. Tem certos demônios que não podem ser expulsos se não for por estes meios, oração e jejum. Um deles é o demônio da impureza, contra a castidade. O jejum é muito importante para a questão da castidade, né? Depois, os sacramentais, que é diferente dos sacramentos. Os sacramentais, então, quer dizer, água benta, o Santo Terço, né? Entende? Eu acho que aqui vale a pena a gente só passar assim por alto, porque algumas pessoas pensam, quando a gente fala assim, os sacramentais, que isso seria uma espécie de amuleto, mas não, né? Não. Até porque os sacramentais, a sua eficácia vem de Cristo e não deles mesmos, né? Então, não é amuleto, não é você, encostando o que vai acontecer porque encostou. O padre, o padre Forte, eu acho que assim, na Suma Demoníaca, ele fala que os sacramentais, eles não ele também, a matéria é importante, né? A água benta, a água é importante e tal, mas a bênção que o sacerdote faz sobre ela que, não sei se a expressão correta seria força, não, mas a bênção ali, a graça... Que imprime a sua força operativa. Isso. É isso mesmo. Quer dizer, não vem da matéria. Não vem da matéria. Não vem da matéria, não, porque... não, porque senão seria um mero amuleto mesmo, né? Agora, por exemplo, a Santa Cruz também é um bom remédio contra a possessão. Por isso que se recomenda que quem estiver assistindo aos exorcismos tenha na mão um crucifixo. Né? As relíquias dos santos, pouca gente fala. As relíquias dos santos, não é? Depois também... E os santos nomes de Jesus e Maria. São remédios maravilhosos. O nome de Jesus tem uma eficácia soberana. Soberana.
E o nome de Maria é odioso e terrível para o maligno. Claro, não tem humilhação maior, né? Não tem. Agora eu vou te contar uma história aqui, por último, e aí se a gente quiser encerrar, para não cansá-lo e nem os nossos amigos. Eu conheço um professor espanhol que teve a oportunidade de presenciar um exorcismo. E o padre obrigou o possesso a rezar a Salve Rainha. Para você ver como é que é a situação dos demônios. E por que eles têm ódio. E por que a Virgem Santíssima é sempre um excelente remédio contra eles. Porque o possesso começou a rezar a Virgem Maria, a Salve Rainha, e quando chegou naquela parte, esperança nossa, né, Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa. Aí o demônio pela boca do possesso disse assim, esperança vossa. Já não é mais a dele. Já está condenado eternamente. Né? Já não é a Santíssima Virgem Maria. Já não é mais a esperança dos demônios. E aí ele foi obrigado a falar a verdade, porque ele é o pai da mentira, mas em nome de Cristo ele disse a verdade. Esperança vossa. Agora, o que mais me assusta é que tantos hoje, vivos, que não são demônios, são seres humanos, olham para nós católicos e dizem, Maria é esperança vossa e não minha. Falam pela boca, falam que Satanás falou, que o demônio falou. Realmente é triste demais. Então, graças a Deus, nós estamos no caminho certo. Agradecer a Deus por toda a eternidade por termos nascido na Santa Igreja Católica. Perfeito. Perfeito. É isso. Eu não sei se há mais alguma coisa, eu não sei se... Como é que nós faremos agora? Se o pessoal tiver mais alguma dúvida, né, a gente pode responder. Fique à vontade. A gente não, o senhor pode responder. Né? Já queria dizer que foi uma live maravilhosa, realmente. É incrível. Não, eu que quero parabenizar. Todas as lives são muito boas. Eu gostei muito da do José Eduardo, foi muito boa de mística, do Luan também aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo trabalho, viu? Ô, Alessandro, obrigado. Graças a Deus, então, né? Graças a Deus. Olha que dádiva, olha que dádiva, que bênção que temos estarmos assistindo essa live, de podermos buscar a santidade ainda e contar com o nosso... Realmente. Graças a Deus, realmente. É aquela coisa, a gente falou sobre a tentação, depois que a gente cai, a gente sempre tem a oportunidade de nos reerguermos, né, de buscar o sacerdote na confissão, como que Deus é misericordioso e bom, né, para conosco. Bom. Sempre há infinita misericórdia. Eu acho que não vai ter nenhuma pergunta mais, a gente respondeu já várias. Gostaria de agradecer muito, senhor, a sua participação e dizer que... eu que agradeço, Alessandro. Vamos fazer novas lives. Eu acho que tem muito assunto para a gente falar. A live vai terminar daqui a 25 segundos. Se o senhor quiser responder essa última pergunta, os demônios podem prever o futuro? Não podem. Os futuros contingentes só a Deus pertence. O que eles podem fazer é previsões. Perfeito. Você vê, tem muitos seres humanos aí que nem se comparam à inteligência dos demônios. Conseguem acertar certas previsões, o que dirá um espírito maligno. Entende? A live vai acabar daqui a 3 segundos. Mas nós